Boa noite a todos. Havendo número legal, declaro aberta a sessão, agradecendo a Deus por estarmos aqui nessa noite. Palavra primeiro secretário para leitura do resumo do expediente. Ata da sessão anterior. Glória a Deus. Ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Barra Mansa. Aos 4 dias do mês de fevereiro de 2016, às 10 horas, no plenário Ademir Melo, reuniram-se os vereadores do município. Havendo o quórum regimental, o presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao primeiro secretário a leitura da ata anterior que foi aprovada. Não havendo resumo do expediente, o vereador Luiz Furlani usou a tribuna para falar do novo aumento exorbitante das contas de água do nosso município. Solicitou que se convide o diretor executivo do SAI para comparecer a essa casa e prestar esclarecimentos. Em a parte, Marcelo Borges frisou que existem denúncias de que o SAI está superfaturando o recolhimento do lixo de difícil acesso. Elias Andrade parabenizou o vereador Luiz Furlani pelo nascimento de sua filha. Vicente Ferreira solicitou moção de congratulação para o vereador Denilson Câmara pelo seu aniversário. A seguir entrou-se na ordem do dia e continha votados e aprovados requerimentos 1.176, 1.237, 302, 354 e 105. Indicações 3.487, 1.310, 1.312, 3.423 e 3.474. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada. Palavra primeiro secretário para o resumo do expediente. Resumo do expediente, sessão do dia 16 de fevereiro de 2016. O Poder Executivo, processo 194, ofício 15, veto, senhor prefeito municipal. Encaminha veto integral ao projeto de lei 275/15, de autoria do vereador Elias Silva de Andrade, que torna obrigatório por parte do SAI Barra Mansa análise periódica da potabilidade da água nas minas existentes no município. Ofício 06, Secretaria Municipal de Governo, informa os números de leis que poderão ser usados no caso de promulgação. Ofício 14 da Controladoria Geral do Município comunica que apresentará os relatórios de gestão fiscal aos eminentes vereadores no dia 15 de fevereiro de 2016. Ofício 16, Prefeitura Municipal de Barra Mansa, Controladoria Geral, solicita o adiamento da prestação de contas. Ofício 26, Fundação de Cultura de Barra Mansa, encaminha cópia do balancete referente ao mês de dezembro de 2015. Correspondência recebida. 3 telegramas do Fundo Nacional de Saúde informando a liberação de recursos financeiros para este município. Ofício 1, Partido da Mulher Brasileira, PMB, solicita Salão Nobre, Palácio Barão de Guapi. Ofício 1, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, comunica a realização de cursos em Angra dos Reis. Do Poder Legislativo, projeto de lei 142, vereador Marcelo Borges da Silva, organiza a política municipal de transparência e controle social, cria o Conselho Municipal de Transparência e Controle Social e dá outras providências. Projeto de lei 248, vereador Pedro Paulo Lopes, institui a Semana de Combate à Pedofilia e dá outras providências. Requerimentos 219 e 220, vereador Luiz Antônio Furlani Filho. Requerimento 243, vereador Denilson Câmara. Requerimentos 252 a 256, vereador Paulo Afonso Salles Moreira da Silva. Paulo Chuchu. Havendo quórum, vou colocar a ata em votação. Em votação, ata da sessão anterior. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Ainda havendo tempo da hora do expediente, convido o vereador Marcelo Borges para usar a tribuna. Dispõe de 15 minutos. Seja bem-vindo à tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, o que me traz hoje na tribuna é para a gente estar debatendo aí a questão do polo industrial, parque industrial, enfim. Já foi inventado vários nomes, né, em 2 localidades do município, uma é na Antiga de Metal e a outra é à margem da Dutra e no sentido Rio. E hoje eu tive observando, tem vários imóveis do município de Barra Mansa, onde funcionava algumas empresas, e a maioria dessas empresas que funcionaram fecharam e hoje encontram esses terrenos ou esses galpões desocupados. E o que me chamou a atenção é a respeito daquela localidade da Edmetal, onde o município, juntamente com o governo do estado, adquiriram um imóvel por cerca de 12 milhões
e parece que pagaram até o momento 9 milhões. Diz que existe até um vídeo de corrupção, ou seja, no qual várias pessoas estão reunidas e partilhando uma parte daquela comissão da venda desse imóvel. Mas infelizmente esse vídeo ainda não chegou na minha mão para que eu possa estar levando junto ao promotor, né, conjuntamente com o vereador Luiz Furlani, para que a gente possa fazer essa denúncia. E não é só isso não, presidente. Tem mais coisa. Agora eu queria, senhor presidente, que enviasse um ofício à Nova Dutra, pedindo informação se aquela localidade onde se encontra a Edmetal, se eles vão liberar a entrada, tudo bem, mas a saída de veículos ali. Por quê? A maioria dos imóveis que tem vamos dizer assim, os requisitos, ou seja, estão diante de uma curva, de uma descida ou de uma subida, geralmente eles não estão liberando acesso. Nós podemos citar em frente à garagem da aviação Sul Fluminense, onde a Celor Mitral trabalha, mudar aquela entrada deles. Tem a questão da churrascaria também, que não consegue a liberação de funcionamento porque não tem acesso. E logo em seguida, hoje eu estava percebendo, realmente, depois de uma curva e de uma subida, ou seja, o carro entra, quando sai, ele não adquire velocidade. E muitas das vezes o carro que está na via principal, ele vem numa velocidade muito grande e geralmente pode acontecer acidente. Então eu queria que fizesse ofício a Nova Dutra para informar se o município está dentro dos padrões de liberação de alvará, né, ou de funcionamento daquela localidade da Edmetal. Senão, meu amigo, aquilo ali vai ficar e não vai sair do papel. Já é cerca aí de quase 3 anos fazendo promessa para a população de Barra Mansa e até o momento não conseguiram realizar nada. Nem aquele espaço que foi adquirido no governo Zé Renato e nem esse da Edmetal. Ou seja, as pessoas, os empresários, estão esperando a liberação desses imóveis para que ali possa estar adquirindo espaço para montar suas empresas. E é um problema muito sério essa questão. À vontade, vereador. Questão de ordem, tá muito. Em relação à churrascaria ali da Dutra, a última informação que eu tive, depois do cara investir quase 5 milhões na churrascaria, ele ainda vai ter que viabilizar com os próprios recursos o acesso à churrascaria. Não só a churrascaria, vai ter ali um posto de gasolina, enfim. Então, como ocorreu com a famosa ZEM, deixada pelo governo anterior para esse governo, segundo o custo lá de viabilidade do acesso, se eu não me engano, fica em mais de 2 milhões de reais. Aí eu pergunto, será que quando adquiriu o terreno, ou desapropriou, na desapropriação, fizeram a depreciação desse custo que vai ter que ter com a Nova Dutra? Você acha? Estão achando que a Nova Dutra vai fazer o acesso? Não vai não. Se liberar. Mas eu acredito, meu líder da oposição, vereador Marcelo, que alguma coisa, por ser ano eleitoral, eles vão jogar para a plateia aí. Alguma empresa, alguma geração de emprego, enfim, como já estão fazendo. Mas o que mais se vê na cidade, infelizmente, são lojas e mais loja arriando as portas. Infelizmente. Eu tenho recebido no meu escritório, no gabinete também, dezenas de moradores da nossa cidade que estão em busca de emprego e não estão encontrando oportunidade. E o pior, estão perdendo, os que tinham emprego há muito tempo estão aí, perdendo seus empregos. A gente entende que tem a crise, a gente entende que o país passa um momento difícil, mas lá em Três Rios não tem crise. Vai lá ver o crescimento da cidade de Três Rios. Falta incentivos também do governo municipal para atrair empresário. O empresário, ele quer ter o lucro.
ele vai aonde tem a melhor condição. E a melhor condição, quem vai colocar isso para o empresário é o poder público. Concluir, A questão do ICM, Concluir, vereador. a questão do ICM já foi resolvida pelo Estado. Então eu corroboro com as palavras do meu líder ali de oposição, vereador Marcelo. Realmente, a gente tem que, através dessa casa, mandar um ofício e ratificar o que foi falado na tribuna. Agora, outro fato também, senhor presidente, como o vereador Furlani falou, da questão das empresas saindo do município de Barra Mansa. No final da minha gestão, quando presidente dessa casa, eu fui numa instituição financeira e lá fui abrir a conta, uma nova conta da Câmara para aplicação do fundo que foi criado por essa Câmara. E lá eu me deparei com o gerente da Caixa e falei assim, meu vereador, o que vocês vão fazer? Eu estou cansado de chegar pessoas aqui, empresários do município, falando que o município, os secretários do município pedem 20% para liberar a empresa. Então isso é um absurdo, né? Você chegar numa instituição financeira do governo federal, Caixa Econômica, e o gerente reclamar, vereador, os empresários do município estão reclamando que estão cobrando 20% para tocar a sua empresa. Então, é uma vergonha. Quem vai investir no município no qual a administração pública pede propina? Uma vergonha. E eu estava, do meu lado estava o tesoureiro da casa na Caixa Econômica Federal, vereador. Então, qual cidade que vai crescer? Barra Mansa já tem um aspecto sujo, porque a nossa cidade está faltando capina, está faltando limpeza, enfim. A nossa cidade hoje está feia, lamentável. Eu, como vereador, tenho que falar isso da minha cidade, que não faz o básico, que é limpeza e capina. Uma vergonha. Só se fala corrupção nessa cidade do governo municipal. Não é eu que estou falando, não. Qualquer cidadão de 5, 6 anos fala de corrupção do nosso município. Então isso é uma vergonha. Qual cidade que vai crescer? Sendo que o chefe do executivo, segundo a população, é o chefe da quadrilha. Só adquirindo imóvel. Vou levantar todos os imóveis que as pessoas falam, entregam e vou entregar no Ministério Público Federal e Estadual para levantar se aquilo que o cidadão tem é compatível com o salário dele. É uma verdadeira vergonha, senhor presidente. É uma vergonha. Barra Mansa nunca teve tão mal representado pelo Executivo que nem hoje encontra esse momento. É uma vergonha o que nós estamos passando nesse município. Uma falta de respeito com o cidadão. O cidadão não consegue ter nenhum serviço público básico, que é um atendimento na saúde. Nós temos casos aí da OS, que teve diretor aqui, só naquela época era 18 milhões que o município devia para a OS. Nós temos funcionários que saiu contratado pelas OS e não recebeu um centavo. Uma vergonha, falta de salário, não cumpre as suas obrigações, isso é falta de gestão, isso é uma verdadeira incompetência. Uma pessoa também responsável pela empresa de informática do município, que fornece, aluga computador. O gestor que aluga um computador hoje no setor público é um verdadeiro animal. É um animal, porque o que ele paga de aluguel de computador dá para ele comprar diversas máquinas. Igualmente aluguel de veículo. Isso é uma vergonha. Ele deveria seguir o exemplo dessa casa. Não alugar computador e não alugar veículo. Isso não existe. Ou seja, será que se fosse dele o dinheiro, será que ele faria o que ele faz hoje? Duvido. É uma incompetência só. Eu acho que nós temos que levantar, fiscalizar tudo que está desse governo incorreto. Ou seja, a população vem sofrendo muito, senhor presidente. É só isso por enquanto. Quero dizer, Vossa Excelência, que essa presidência não vai poupar de colocar em votação nenhum pedido de informação. Os vereadores podem ficar à vontade, entrar com pedido, que tudo vai ser trago a plenário para ser votado. E vamos cobrar o prazo legal para a resposta. Pode ficar tranquilo, que será feito desta forma. Palavra vereador Luiz Furlani, dispõe de 15 minutos na tribuna. Minhas baterias foram descarregadas, do Marcelo carregou.
A minha está carregada, senhor vereador, desde o primeiro dia de sessão legislativa desse mandato desse senhor prefeito. Porque diversas vezes que eu fui líder dele no primeiro ano de governo, eu cansei de fazer crítica contra esse governo. Ele sabe muito bem, todos os vereadores aqui sabem disso. O motivo que me trouxe aqui, senhor presidente, vereadores, aqueles que nos acompanham, é que eu dei uma entrevista para uma revista e falei da educação, que a educação estava sem rumo. E aí, teve uns comentários aí que eu fui criticado, que a educação está no rumo. Começo do ano, mudaram a regra de 3 para 4 anos e na data, que até tal data pode, até não pode. Resumindo, deve ter em Barra Mansa, no mínimo, umas 300 crianças cujos pais não sabem o que fazer. Vai na escola, diz que não pode. Vai na creche, não tem creche. Vai no particular, não tem condição. E aí? Fizeram a regra e não se programaram. Não criaram estrutura. Tem vários pedidos dos vereadores aqui, de todos, pedindo ampliação de escola desde 2013. Ah, não dá para ampliar. Tem várias conversas de botar um container com ar-condicionado, fazer de refeitório. Não é o ideal, não é o correto, mas é melhor você ter um refeitório dentro da escola, num espaço ideal, do que ter a criança em casa sem poder estudar, porque não tem sala de aula. E aí eu pergunto, o rumo é esse, correto? Sabe da regra, sabe do que vai acontecer, espera chegar, ver que tem várias crianças fora da escola, para aí poder se programar? Quero reafirmar aqui o que eu disse, está sem rumo de tudo, está tudo sucateado. Está faltando professor em tudo quanto é lugar. E aí não podem chamar mais os professores, porque o que tinha para chamar do concurso, todos já foram chamados. Porque fizeram uma prova aí para inglês ver, que o número que passou não é o número que necessita de vagas. E agora vamos fazer um outro concurso para professor. Então aí, ao que parece, contratando 120 professores por contrato de 1 ano. E aí vão fazer um concurso para contratar professor. Ou seja, vão deixar o problema para o próximo prefeito, que eu tenho certeza que esses aí estão contando o dia. Ou melhor, eles não, a população... vereador. Pois não, à vontade, meu líder. Sem falar com esse incompetente desse governo, mandou mensagem para a realização de concurso público. Não fez porque são incompetentes mesmo. Não tem gestão, não tem base nenhuma para estar administrando essa cidade, vereador. E vai acontecer o que eles fizeram no processo seletivo dos agentes de saúde. Ou seja, é indicado, passou com a mão, entra. E aliás, deixa na próxima eu falo, vereador. Mas o que também a gente não pode só criticar, a gente tem que saber valorizar também os bons funcionários. Existem pessoas boas na Secretaria de Educação. Vou dar um exemplo aqui, no cancho de falar e torna a falar, mesmo que eu seja oposição. O subsecretário Davidson está sobrecarregado. O cara é ser humano. Ele não é uma máquina. Tudo transfere a responsabilidade para o subsecretário. O cara não vai dar conta. É desumano transferir uma carga de responsabilidade tão grande para um subsecretário que faz o papel de secretário, que faz o papel, às vezes, de secretário de finanças, que faz o papel, às vezes, de secretário de governo, que faz o papel, como bem falou aqui o presidente aqui em off, papel de procurador, que faz o papel que vai defender lá no Ministério Público, que bate de frente com o sindicato. São coisas que ele não deveria estar cuidando, mas está cuidando porque ele sabe que não tem gente capaz. E é muito difícil quando a gente está num ambiente que a gente sabe que a gente resolve e não vê ninguém resolvendo. É natural do ser humano tomar aquele problema e trazer para si. Só que isso aí está sobrecarregando ele. E o que está acontecendo com isso é que o que ele deveria fazer e estava fazendo e estava funcionando, hoje
está agarrando porque ele está acumulando funções que não deveriam ser dele. Então a gente, mesmo na crítica, a gente também tem que saber valorizar aqueles que fazem a diferença acontecer. A crítica, ela é ao governo, ela é a determinadas pessoas, mas de toda coisa ruim, você tem as boas exceções. Como bem falou o vereador Marcelo, a questão da OS é questão aí de dias ou meses, mas eu tenho a plena convicção de tudo que eu já ouvi e que eu vi, tanto no Ministério Público Estadual quanto Federal, que a população de Barra Mansa, essa Casa Legislativa, vai ter uma resposta contundente deste órgão fiscalizador. O presidente dessa casa sabe que quinzenalmente eu estou, tanto em um quanto no outro Ministério Público, acompanhando todas as minhas denúncias, os andamentos. E eu tenho a plena confiança que o Ministério Público vai dar uma resposta à altura à população de Barra Mansa. Como eu falo aqui nessa tribuna, se estiverem certo, mais do que obrigação daquele que representa andar correto. Agora, se estiver errado, vão pagar pelos seus erros. Mas eu tenho a convicção que essa ação civil pública, ela pode até estar demorando um pouquinho, mas ela vai acontecer. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Não é ilegal, mas eu entendo que é imoral, muito imoral. Hoje, o subsecretário de Saúde e o presidente do Fundo Municipal é ex-funcionário da OSCN. Ou seja, o representante da contratada, que era o responsável de faturar o dinheiro do barramansense, hoje ele está cuidando desse dinheiro. É ilegal? Não é ilegal. É imoral? Não. Na visão do governo, não. Na minha aqui, dos colegas, não. É batom na cueca? Depende da posição que você vê a cueca. Se você vê ela por trás, não é. Se olhar ela de frente, é. O que eu quero dizer é que chega a surpreender a audácia dos nossos gestores públicos no que tange as suas nomeações e as pessoas que eles delegam para cuidar das principais pastas da nossa cidade. O Fundo Municipal de Saúde é simplesmente o maior gestor de recursos públicos da nossa cidade. Pois não, vereador? Boa noite a todos. O Fundo Municipal de Saúde ele foi criado por uma lei de 96 e que deixa muito claro que ele é gerido pelo secretário de Saúde. Então, o gestor do Fundo Municipal de Saúde é o secretário. E dentre as funções delegáveis não está a de nomeação do presidente do fundo. O prefeito tem feito a delegação de presidente do fundo por decreto, o que por si só constitui duas irregularidades. A primeira desrespeita o que de forma objetiva regula a lei que criou o próprio fundo. E segundo, se ele tivesse a pretensão de fazer nomeação por decreto, ele deveria antes ter feito a alteração da lei principal, permitindo que se fosse feita essa nomeação por decreto. Mas ainda vale lembrar que quando os fundos foram criados, isso aconteceu no Brasil inteiro, por força de orientação do Ministério da Saúde à época, ficou determinado que o presidente do fundo é o secretário de saúde. Porque quem responde de forma técnica pela secretaria é o próprio secretário. Quem gera as demandas e pode fiscalizar de forma efetiva é o próprio secretário de saúde. Então, não existe a possibilidade jurídica, legal, dentro do que nós temos como ordenamento jurídico, inclusive municipal, a nomeação de um presidente de fundo. Todos os atos, vereador, praticados por esse presidente de fundo são nulos de pleno direito, devendo apenas haver uma ação para declaração do mesmo. Então, todos os pagamentos que forem feitos são irregulares. E o ordenador da despesa, ele se torna responsável pela irregularidade.
não só o prefeito. Então isso serve, inclusive, para deixar um alerta para quem está no exercício da função irregular, que os seus atos poderão ser anulados e a responsabilidade financeira poderá recair sobre ele, sobre o seu patrimônio pessoal. Então, isso já foi encaminhado ao Ministério Público e já foi dito nessa casa, e mesmo após as argumentações e denúncias que nós fizemos, voltaram a fazer essa delegação por decreto. Só para corroborar com Vossa Excelência. Obrigado. A impressão que estão criando um atalho para ele virar secretário, para tentar regularizar isso. Porque não tem lógica você botar o subsecretário como presidente do fundo municipal. A bucha de canhão que o doutor Luiz Antônio que botaram aí só para assinar, vai carregar esse peso aí pro resto da vida, vai se arrepender de não ter continuado a fazer cirurgia plástica e ganhar seu dinheiro dito como sempre ganhou, ao entrar nessa aventura maluca, só por questões de status. Essa bucha vai carregar isso o resto da vida. Bobear no dia do velório, vai ter oficial de justiça notificando a esposa para saber sobre o espólio. Mas isso é problema dele, são as escolhas dele. O que eu quero também informar vocês que estão aqui, em relação ao Ministério Público, já houve aí busca e apreensão do Ministério Público Federal na Secretaria de Saúde em relação à documentação da OS. O Ministério Público, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, eles trabalham em silêncio, porque na hora que eles dão, se tiver que fazer algo, é para fazer algo para realmente atingir. Do contrário, ficar entrando com ação civil pública não por si só resolve o problema, como cria também uma outra visão da população. Então, Na parte, vereador. Pois não, pode falar. Bom, eu também estou esperando essa posição do Ministério Público, porque nós, vereadores, nós não temos acesso aos balancetes dos serviços que foram prestados pela OS. Nós temos denúncia que teve médico que recebeu R$100.000 e devolvia parte do dinheiro. Só que nós não temos como provar, porque nós não temos documento, nós não temos acesso a essas informações. Nós temos denúncia que o secretário de saúde recebe do município como secretário e recebe também da OS. Ora, ele é o gestor do recurso, ele é o fiscalizador do município. Como que ele pode receber como secretário e pode receber como funcionário da OS? O mínimo, né? Falta de moralidade, falta de ética. Mas só que nós não temos como provar isso. Chega as denúncias, mas eles não prestam conta. Vereador que nenhum sabe o que a OS prestou para o município ao longo desses anos. Nenhum vereador que sabe. Ele não passa informação. A gente não sabemos nada de atendimento da UPA, o serviço que é prestado, a manutenção da UPA, enfim, impostos de saúde. Nós não temos informação nenhuma. É uma vergonha o governo continuar contratando a OS sem exigir as certidões negativas, fiscais, ao longo desses anos. O porquê que não exige? Porque tem rabo preso. Né? Todos nós sabemos, existem vários comentários no município de Barra Mansa, mas infelizmente no momento a gente não tem como provar o roubo, o desvio, infelizmente, porque nós não temos acesso à documentação. Nós temos várias leis que dão direito a qualquer cidadão solicitar qualquer tipo de informação. Mas quando você vai exigir que a lei seja cumprida, não conseguimos obter as informações. Aí fica nesse pé. Muitas das vezes o cidadão cobra, os vereadores não estão fiscalizando, os vereadores não estão trabalhando. Mas muitas das vezes é porque a gente não quer, não. É porque eles não passam informação. Só se botar uma escopeta, um 38, botar na cabeça, para ele mandar os documentos. Eu falei isso com o promotor. Promotor, eu não consigo exercer minha função de vereador. Nunca consegui. Então fica difícil. A gente ouve a população de Barra Mansa falando dos roubos, mas infelizmente até agora não conseguimos provar. Por que que não provamos? Porque nós não temos documento, não conseguimos balancete. Inclusive, senhor presidente, na minha gestão como presidente dessa casa nos 2 últimos anos, não houve qualquer prestação de conta da OS. Não sei se Vossa Excelência esses 2 meses. Então, eu vou estar no promotor essa semana e vou falar verbalmente com ele
que não teve nenhuma prestação de conta da OS nessa Casa Legislativa. Nós não temos como saber das informações da OS. Um minuto para concluir, vereador Luiz Furlani. Só para informar a todos que os nomes dos médicos que chegaram para mim, que receberam, os médicos não estão errados não, tá, gente? Fizeram o depósito a mais e os médicos fizeram a parte deles, devolveram. Os nomes dos médicos, eu dei lá o nome dos 2 médicos. Perguntou, mas o senhor vai dar? Não, bota aí o nome. Me passou, eu passo para frente. Todas as denúncias que o vereador Marcelo acabou de falar em relação a essa, todas elas estão com o promotor, tanto federal como o promotor estadual. Foi, na lei da OS, votada aqui nesta casa, foi determinada a criação de uma comissão criada pelo Poder Executivo Municipal que acompanhasse a evolução dos gastos e do contrato da OS. Essa comissão não se reuniu nenhuma vez. Eles barrigaram o promotor várias vezes para não dar o depoimento. Tiveram que ir no carro da polícia. Conclui, vereador. Teve uma, senhor presidente, que não foi porque estava dando atestado. O promotor foi ouvir ela em casa. Então a coisa está estreitando. Se tiver certo, vão soltar foguete. Se tiverem errado, outros soltarão. Obrigado, senhor presidente. Vereador Elias de Andrade Lia Preto dispõe de 15 minutos na tribuna. Só a título de informação, antes do vereador falar no assunto da saúde, a saúde enviou ofício, foi passado aos vereadores. No dia 23 terá a prestação de conta da saúde às 10 horas. Eu pedi que mudasse de horário para as 19 horas, que eu estou solicitando as reuniões, as prestações de contas possam ser feitas às 19 horas, para a participação popular ser mais, dar mais oportunidade para a população. Mas nessa eles já tinham agendado, né, em vários locais, né, que a lei exige, então não foi possível mudar esta, mas nas próximas serão às 19 horas. Então, a gente sabe que eles passam aqui coisas que não explicam nada, mas é importante que nós possamos participar mais e estar perguntando, principalmente sobre as OS. Dá só uma partezinha, vereador. Até sugeria Vossa Excelência fez segunda-feira esse procedimento, que colocasse online, em tempo real, que ficasse gravado, para quando a população cobrar, ela ter uma ferramenta à disposição dela para ela saber o que o município tem feito aí para a população. Será feito como Vossa Excelência implantou aqui. A última prestação no final de ano foi online e todos estarão gravados e serão transmitidos ao vivo. Pela ordem, vereador presidente. Elias. Pela ordem. Sobre o falar, assunto vereador. da prestação de contas, por acaso eles mandaram a relação das pessoas que vão estar aqui para fazer essa prestação, porque as anteriores, as perguntas eram feitas e a resposta é que a pessoa que estava ali não era capaz de responder todas as indagações. Então seria importante, o secretário, o subsecretário, as pessoas que respondem pela gestão. Vereador, eu posso enviar um ofício solicitando que o gestor da pasta esteja presente, né, vereador? Né, o secretário? Presidente, questão, só para registro, no meu entender, quem tem que vir prestar conta é quem faz a despesa, é o secretário e o presidente do fundo, que infelizmente são 2 pessoas no caso, era para ser uma só, né? Mas que venham os 2. Presta conta quem faz a conta, né? Essa casa enviará ofício solicitando esse pedido, vereador. Fala, vereador Elias. Senhor presidente, senhores vereadores, muito boa noite a todos que estão nos ouvindo. Senhor presidente, hoje, como é um dia muito triste para a nossa cidade, e como eu tenho um projeto de lei aqui denominando o dia 5 de maio como o dia do líder comunitário, e nós perdemos uma liderança maravilhosa hoje aí, mas Deus também gosta das coisas boas e o senhor Gonçalves partiu, né? Eu queria, se o Baianinho tivesse aqui, deixar que ele tivesse a honra de solicitar um ofício de pesar em nome da Câmara para a família do senhor Gonçalves, o São Luís. E aí, então, mas aí eu já estou feliz que já foi pedido, né? Então tá firme. Segundo lugar, dizer que foi pedido, não foi não? Então eu gostaria de solicitar, então, por favor. Será enviado em nome da casa, senhor vereador. Muito obrigado.
Em segundo lugar, pedir que os companheiros possam estar me ajudando, que hoje, a parte da tarde inteirinha, veio uma consultora de São Paulo para poder me ajudar na questão da implantação da lei, que os senhores me ajudaram votando unanimemente, para que nós possamos incluir no currículo escolar a matéria educação financeira, né, nas escolas, a qual foi, assim, motivo de muita admiração de diversas pessoas. Eu recebi muitos elogios, porque no momento em que o país atravessa, nós temos pessoas devendo, e nunca se prepararam para estarem desempregados ou coisa parecida, e uma educação financeira, coisa que nós não tivemos quando nós éramos pequenos. Então hoje nós nos encontramos, eu falo nós, nem todos, mas uma grande maioria se encontra desesperada porque não sabe como vai ser o mês que vem ou o outro, porque só ouvimos dizer dispensas e nada de empregabilidade acontecendo. Então, diante disso, esse projeto de lei nosso vem para poder, quando nada, conscientizar uma nova geração. Se a gente fizer uma geração de homens sábios, que vão se planejar, que desejam tudo através de um planejamento, que não sejam imediatistas, que não sejam também consumistas demais, nós poderemos até controlar essa situação mais para frente. Então, quero comunicar que hoje eu passei a tarde toda na Secretaria de Educação, junto com a pedagogia, com essas pessoas dessa empresa lá de São Paulo, com a minha assessoria, discutindo, e depois eu quero passar para cada companheiro umas mudanças na lei que a gente vai propor, porque, graças a Deus, Deus é tão bom que ele ilumina a gente. O prefeito vetou um parágrafo, não é um parágrafo, o artigo 1º ele vetou por conta de um erro de digitação. Mas foi maravilhoso a gente ter errado, porque aí eu vou solicitar aos senhores vereadores que a gente faça... Não dá para incluir o executivo nessa orientação financeira, não? Com certeza. Fazer uma emenda. Foi ótimo a sua sugestão. Fazer uma emenda. E aí o que acontece? Um erro aqui que era para ser implantado a partir no decorrer dos quatro bimestres, e aí foi escrito do 4º bimestre. Aí o governo, com toda a tranquilidade, vetou, e foi ótimo porque a gente pôde ver que dá para incluir mais alguma coisa. Eu peço aos vereadores que me ajudem nessa questão aí, tá? Por favor. E o couro, eu já estou vendo que o couro vai comer esse ano. Vai comer. E eu estou, assim, muito tranquilo, porque espero em Deus que quem ganha é a população de Barra Mansa, que não ganhe o Lia Preto, que não ganhe os vereadores, né, o prefeito, que ganhe a população da nossa cidade, né? No momento em que nós estamos precisando realmente de lisura nos procedimentos, entre outras coisas, nada melhor do que alguns fiscais estarem vigiando de pertinho, e eu espero em Deus que nada seja encontrado de errado. Eu espero em Deus que não haja nada de errado. Mas quero dizer para os senhores também que eu estou preocupadíssimo com a situação que nós estamos enfrentando. Essa aula que nós temos tido com alguns vereadores aqui, são aulas também que nós vamos levar para o resto da vida, né? Eu, assim, agradeço muito a Deus por ter entrado na Câmara nesse momento de crise, porque eu não sei como é que eu estaria hoje fora daqui. Não sei como é que estaria, porque eu
como profissão, sou pedreiro de ofício, né? Não sei como eu estaria. Então, eu tenho que agradecer muito a Deus por esse momento de crise, eu poder estar aqui na Câmara. E, senhor presidente, a gente não pode se dirigir às pessoas da plateia, não, mas me deu vontade de vir aqui falar, porque eu tenho que lembrar um fato. Na minha vida eu tive altos e baixos, altos e baixos. Então, em 2 momentos da minha vida eu fui muito ajudado. Um que eu estava vindo do Rio, trabalhando 5 anos na empresa lá, me casei, vim para Barra Mansa e vim trabalhar direto no posto Ano Bom. 1 semana desempregado, em 1990 mais ou menos. Aí vim trabalhar no posto Ano Bom. 88 a 90 mais ou menos. Aí, naquela época eu fui amparado por um companheiro que está na plateia ali, que é o Enio Salles Filho, que me abraçou, me deu o emprego, confiou. Nós ficamos 5 anos na empresa e depois, quando eu fui embora, eu briguei com ele. Dei um pega lá, nós nos desentendemos, porque essa forma minha de atuar, de ser meio verdadeiro, de falar as coisas, não é de hoje não é mitidez ou não é teatro não, isso é antigo. Nós discutimos, brigamos, fui embora. Uns 5 anos depois, eu passei por um aperto muito grande. E a nossa amizade nunca mudou. E nesse aperto, quem que bateu lá na minha porta? Enio Salles Filho. Foi lá para me dar uma super força, me tirar do sufoco que eu estava na hora. Então essas coisas assim a gente nunca esquece. E também não estou puxando saco, não, estou só enaltecendo uma pessoa que merece ser enaltecida. E saiba que eu nunca esqueci disso, tá, meu mestre? E propago isso em qualquer lugar, qualquer momento. Como já falei do vereador Pissula, que também me ajudou em determinado momento, sem interesse de nada. Como tem vários vereadores aqui que já me auxiliaram também. Hoje, graças a Deus, eu estou aqui parceiro deles. E podem ter certeza que a gratidão é uma coisa que a gente carrega para a vida toda. Então, Enio Salles, eu gostaria de te agradecer muito, tá, por essa força que foi me dada lá atrás, onde me proporcionou hoje estar aqui. Porque nesses momentos a gente realmente precisa de uma força. E eu precisei, tive e estou aqui. Estou de coração te agradecendo aqui na tribuna, tá? Muito obrigado mesmo. Leve um abraço fraterno para a família lá, tá, querido? E talvez seja por isso que a gente também atende a tantas pessoas da mesma forma que a gente foi atendido. Obrigado, senhor presidente. Firme. Ainda havendo tempo, convido o vereador Rodrigo Drable da tribuna. Desistiu? Não havendo mais inscrito, entraremos na ordem do dia. Convido o primeiro secretário para a leitura da ordem do dia. Vai falar, Teixeirinha? Então, ainda havendo tempo, convido o vereador Teixeirinha. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, senhoras e senhores que estão nos ouvindo. Eu gostaria de parabenizar o vereador que me antecedeu, Lia de Andrade, dizer para ele que a gratidão é a moeda que nunca prescreve. E por esse motivo eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência, porque a gente tem que ver o lado bom das pessoas. Eu, por exemplo, estou aqui, devo ao prefeito Jonas, e pode ser o que for, para A, ou para B, ou para C. Para mim, ele foi meu amigo, ele aproveitou um vereador para ser secretário e surgiu essa vaga para mim, uma coisa que não acontece comigo há 3 legislaturas que eu estou sendo primeiro suplente desde do ano 2000. Então a gratidão é uma coisa que não prescreve, é uma moeda que nunca prescreve. E nós temos que procurar ver o lado bom das pessoas. Eu sou um camarada até ruim, reconheço. Mas se for lá direitinho, devo ter alguma coisa boa em mim. Porque não é à toa que sempre fui um dos 12 mais votados desse município, desde o ano de 92. Deve ter alguma coisa boa. Tem outras coisas ruins também. Quando eu descobria
a falta, o desvio de merenda de 3.000 quilos de carne em 97, enquanto eu fiquei aqui na comissão de inquérito, levado a sério, e o ex-vereador Pitombeira foi lá na Fazenda do Salto e descobriu a carne lá, e na Baixada Fluminense também, o pessoal queria bater no Pitombeira por causa disso. E nós estávamos aqui, segurando a onda. Mas naquela época era uma oposição desde o início até o final. Uma oposição ao governo, não à pessoa. A pessoa até encontrei com ela hoje no funeral do seu Gonçalves e nos saudamos. É essa discussão saudável. Mas temos que procurar ver o lado bom também. Quando eu fui vereador de 2004 a 2008, o mandato completo, eu era a situação, apoiava o prefeito da época e autorizamos a venda do terreno, que na época era um bom negócio a venda do terreno no ano do sai, no ano bom. Esse prefeito, com toda a ruindade que todos falam, comprou de volta para o município o terreno do SAI. Comprou de volta para o município. A crise do desemprego, não é só de Barra Mansa, não. O nosso município vizinho, o prefeito de lá é o Bambambam. Lá está no meio do mato. Eu vejo todos os dias a Volta Redonda no meio do mato. Volta Redonda dá de 10 no quesito limpeza das ruas. É só quem está aqui ver o que está acontecendo na região leste, o que está acontecendo na limpeza urbana. A gente tem que ver o lado bom também. O terreno que foi comprado e pago por 12 mil reais não compete a nós saber se está livre ou não o acesso, compete a quem comprou. Não, parte, vereador. Pois não, vereador? Por que não compete? O vereador tem obrigação, aonde se encontra dinheiro público, seja ele estadual, ou federal, ou municipal, é obrigação de qualquer cidadão, não é só do político não, saber como está sendo empregado o dinheiro, porque aquele dinheiro não é do gestor, aquele dinheiro é do cidadão, vereador. Concordo, assim como o dinheiro que comprou o sítio lá em Atibaia é do cidadão também, é nosso. Com certeza. Qualquer cidadão pode saber. A crise no país, a crise não é só de Barra Mansa, o desemprego não é só em Barra Mansa. Entendeu? Quando alguém compra barco, compra sítio, compra isso, compra aquilo, é com dinheiro do povo também. Aliás, o nosso país está afundado nessa crise, todos sabem por quê. Não compete a mim dizer, apontar o dedo, enquanto eu aponto o dedo para um, eu estou apontando o dedo, 3 dedos para mim também. Então, cada um faz o seu julgamento. Hoje, a gente liga a televisão, só dá. Aliás, apareceu um mosquito. Você me dá só uma partezinha, vereador? Pois não, quero vereador. ser chato, não. Mas em Barra Mansa é a mesma situação. O pessoal está falando de casa na Caeira, casa na Santa Rosa, barco, sítio em Amparo. Não é eu que estou falando, não. Quem está falando é criança de 5, 6 anos no município de Barra Mansa. Eu tenho pura obrigação de fiscalizar. Concorda? Como os deputados estão lá em cima, estão mais próximos, tem que fiscalizar mesmo. Roubou, tem que ir para a cadeia. A minha posição é ir para a cadeia, devolver o dinheiro público. É o que eu vou fazer. Eu não posso afirmar porque eu não tenho documento, mas vou fiscalizar. Se roubou, vai ter que devolver. Vai responder por improbidade. Eu escrevi aqui, falar até papagaio fala, vereador. O difícil é provar. Falar até papagaio fala. Entendeu? Agora, a gente tem que ter cuidado com o que fala, porque às vezes a gente que fala muito, às vezes quem fala o que quer, escuta o que não quer. Estou há 12 anos falando, velho. Eu sei, eu estou há mais de 30. Não, 12 sentado aqui na cadeira e Vossa Excelência não pediu a parte para mim, vereador? Está falando por quê? Tem que pedir a parte para mim, se eu der, você fala. Quando eu der a parte, você vai falar, eu não tenho medo, você é advogado, eu não sou advogado, sou leigo. Só que se esquentar a chapa, tem café no bolo aqui também, ó. Por que não? Vai ter muito. Com certeza, vereador. Então, não pode esquentar a chapa. Vamos com calma, vamos devagar, que o santo é de barro. Então, eu gostaria de dizer que meus dias aqui estão contados, vereador. Eu sou eu estou apenas um reserva. Eu estou de reserva. Eu sei que eu moro no coração de Vossa Excelência, Vossa Excelência mora no meu também. Só que, quando se trata do parlamento, nós temos que ter
coerência, entendeu? Pois não, obrigado, querido. Temos que ter coerência e temos que saber ouvir também. Não é verdade? Não estou em defesa da gratidão. Estou em defesa da gratidão. É por isso que eu vim para cá. Quando eu fui vereador, presidente, primeiro eu mostrei trabalho, depois eu fui candidato. Entendeu? Hoje todo mundo está querendo ser prefeito em cima do defeito do outro, pô. Que isso? Mostre trabalho, seja candidato, mas mostre trabalho, mostre trabalho, mostre trabalho. Não é falando mal do outro que alguém vai ser eleito, não. Mostre trabalho. Entendeu? Que hoje não tem eleitor nenhum bobo mais. Não tem eleitor nenhum bobo mais. Enquanto eu viver, eu quero ser grato ao prefeito Jonas. Quero ser grato a ele. Se tiver defeito, nós vamos tratar de provar o defeito que ele tem. Eu não sou advogado de defesa dele, mas nós temos que provar o que se falam aqui. Eu quero agradecer a ele a oportunidade que ele me deu aqui. Só que é o seguinte, nós temos que mostrar o lado bom também. Vá na região leste, tem uma UPA que foi feita na época no toque de caixa. Foi feita a UPA, deixou aquele elefante branco lá, ele custeou com recurso próprio. É com recurso próprio, aliás, é com recurso do município. Mas está lá custeando, salvando vida. Se foi uma vida salva, já valeu. Se foi uma vida salva, já valeu. Eu não estou preocupado com reação externa, porque eu estou acostumado. Eu já levei vaia de centenas de pessoas. Não vai ser uma, duas que vai me tirar do sério, não. Ao contrário, isso me estimula. Eu aprendi com uma pessoa, com um político antigo, que quando a pessoa é vaiada, aliás, eu fiz um curso de oratória. Eu fiz um curso, apesar de ser leigo, ser quase analfabeto, eu fiz um curso de oratória, que olhar bem na testa de uma só pessoa e falar como se fosse uma só para mais de 1000. E se alguém vaiar, enquanto está vaiando, eu estou analisando o que eu vou falar para depois. Sabe como é? Eu aprendi isso no curso que eu fiz. Então, eu fico feliz em Uma poder... parte, vereador. Pois não, vereador? Realmente o vereador está certo. Tem coisas a serem agradecidas realmente, parabenizadas, né? Todos nós temos defeito, todos nós erramos, nós como vereadores erramos, né? O prefeito também vai errar, isso aí não tem como não passar por ali, não cometer erros. Só que os nossos acertos tem que ser maior que os erros, né? A média tem que ser positiva, errar nós vamos mesmo. E realmente a cidade precisa de muita coisa, mas coisas estão sendo feitas, com toda a dificuldade, né? Fiquei muito feliz hoje em ver uma publicação e ao mesmo tempo preocupado e triste. Queria que o assessor legislativo levasse, porque me desculpe, vereador Tainha, mas geralmente o senhor só traz recado e não leva o nosso. Por favor, leve, não, do jeito que eu estiver falando. Não arruma um jeitinho especial para falar, não, pode falar do jeito que eu falar. Por favor. Vão ser retomadas as obras de alguns campos, né, algumas praças, inclusive a da Santa Clara, que é uma indicação minha. Eu não fui chamado para essa reunião, fiquei sabendo através de Facebook. Então, fiquei muito feliz pela obra ter sido... Vai ser dada o reinício às obras, mas há um erro de comunicação por parte do governo. Não nos comunica. Né, já ouvi falar aí, quero acreditar que isso seja mentira, que o prefeito falou para os presidentes de associação de moradores que eles não precisam de vereadores. Então, tem excluído os vereadores e incluído as associações de moradores. Mas tudo bem, mas queria agradecer, né, o retorno dessa obra que vai ser importante lá para o bairro. E um outro erro de comunicação, para finalizar a minha falha, foi sobre as creches hoje. Achei que alguém ia comentar, mas ninguém comentou. Foi publicado pelo governo que está em andamento as obras de 15 creches. Eu desconheço. Eu sei que há um projeto para 15 creches. Eu consegui a doação de um terreno no valor de R$600 mil lá no Goiabal. Um amigo meu, empresário, doou.
levei à prefeitura para receber uma dessas 15 creches que está nesse projeto. E eu não vi lá ser tirado nenhuma moitinha de mato no terreno. Então, assim, eu acho que erro de comunicação. Publicar que está sendo construída 15 creches é pesado demais, né? Não está sendo construída 15 creches. Então, a intenção é boa, tomara que sejam feitas as 15 creches, como o vereador falou, que criança está sem estudar porque não tem vaga. Então, assim, eu acho que falha de comunicação, assim como a obra que começa no bairro onde tem o vereador não é comunicado, fica sabendo por Facebook. Então isso vai nos distanciando, tá, vereador Tainha? Por favor, leve isso para eles. Vai nos distanciando. Chamar para tomar café, muito obrigado. Café eu tomo em casa com a minha família. A gente quer resultado, porque o povo está nos cobrando resultado. Mas parabéns ao prefeito pelo que ele tem feito com tanta dificuldade. Pois é, vereador. Então, Conclui, vereador. Nesse quesito, eu sou um cara abençoado mesmo. Abençoado, que lá no meu bairro tem uma creche de ponta. Uma creche, sabe? Até mesmo antes de tomar posse aqui, eu participei da inauguração daquela creche. É uma das 15. Então, eu tenho que agradecer. Porque se cada um que entrar, cada prefeito que chegar fizer um pouco, todos nós temos defeito, todos nós temos qualidade. Agora apareceu um mosquito, que a mulher, a presidente fala mosquita, entendeu? Essa mosquita, na minha maneira de pensar, é uma nuvem de fumaça para poder encobrir os erros do pessoal da alta cúpula de direção do nosso país. Terminado o horário do expediente, convido o primeiro secretário para entrar na ordem do dia. Ordem do dia 16 de fevereiro. Projeto de Lei 2.315, vereador Marcelo Borges da Silva, institui no município o programa Uma Criança, Uma Árvore e dá outras providências. Segunda discussão. Projeto de Lei Municipal 2.315, vereador Marcelo Borges da Silva. Institui no município o programa Uma Criança, Uma Árvore e dá outras providências. Artigo 1º. Fica instituído no município de Barra Mansa o programa Uma Criança, Uma Árvore. Em discussão e votação, artigo 1º. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Artigo 2º. O programa prevê o plantio de uma espécie de árvore para cada criança que nascer no município e cujos pais tenham aderido ao projeto. Parágrafo único. A muda plantada receberá o nome completo da criança. Em discussão, em votação, artigo 2º, seu parágrafo. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Artigo 3º. Para adesão de que trata o artigo 3º, os pais deverão apresentar os seguintes documentos: ficha de inscrição de gestante no pré-natal, teste do pezinho ou certificado de vacinação e certidão de nascimento. Em discussão e votação, artigo 3º. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Artigo 4º. Os pais receberão um certificado com os dizeres: criança amiga da natureza, no qual constará a data de nascimento como nome popular e científico da árvore, bem como a data e o local do plantio. Em discussão e votação, artigo 4º. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Em discussão, para o vereador Lia Preto. Senhor presidente, só para parabenizar o nobre vereador pela iniciativa, tá? Nos dias de hoje, quando estamos precisando cuidar do meio ambiente, solicitando um projeto desse aqui, a gente tem que aprovar e parabenizar o companheiro. Somente isso. Sem puxação de saco. Continue em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei 1028, vereador Elias Silva de Andrade. Inclui educação do consumo consciente da água na rede curricular das escolas municipais e dá outras providências. Segunda discussão. Artigo 1º. Fica concluída na grade curricular das escolas municipais a matéria Educação do Consumo Consciente da Água. Parágrafo único. A referida matéria será inserida da 3ª à 9ª série do ensino fundamental. Em discussão, artigo 1º, seu parágrafo.
em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Artigo 2º. Serão promovidas ações de sensibilização e práticas dos alunos, professores e toda a rede escolar para o consumo consciente da água, mostrando que no meio ambiente tudo está integrado e engloba a preservação das matas e rios, o uso racional da água, a remoção e destinação correta do esgoto, o destino adequado do lixo e a redução do consumo de energia. Parágrafo único. As direções das escolas poderão, dentro de critérios próprios, promover encontros com pais e responsáveis pelos alunos, expondo e discutindo a temática. Artigo 2º, seu parágrafo. Senhores que aprovam, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Artigo 3º. O corpo pedagógico da Secretaria Municipal de Educação deverá construir um plano de ação que oriente as escolas. Parágrafo 1º. No plano de ação deverá orientar para a economia de água também na própria escola. Parágrafo 2º. O corpo docente das diversas disciplinas deverá trabalhar integrado às ações propostas. Em discussão e votação, artigo 3º, seus parágrafos. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Artigo 4º. O programa deverá constar premiações às melhores práticas, propostas, projetos, iniciativas ou ações que apresentarem entre as diversas escolas. Parágrafo único. Para efeito do que trata o artigo 4º dessa lei, a Secretaria de Educação poderá firmar parcerias com entidades públicas ou privadas. Em discussão em votação, artigo 4º, seu parágrafo. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Artigo 5º. A Secretaria Municipal de Educação deverá instituir parceria com o SAI do município, a quem caberá esclarecer os discentes de forma simples e objetiva do método de capacitação de água, sobre a situação vivida pelo município com relação ao Rio Paraíba do Sul e das demais informações afins. Em discussão e votação, artigo 5º. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos ainda neste ano letivo. Artigo 6º. Em discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, vou justificar o voto, fazendo favor. Palavra do vereador Lia Preto para justificar o voto. Senhor presidente, agradecer primeiro os vereadores, né, por terem aprovado e, assim, a educação é o local onde a gente discute o futuro do nosso país, a atualidade e o futuro do nosso país. Então, por isso que a gente pede para incluir na grade curricular a educação do consumo consciente da água, porque há uns 30 anos atrás me diziam que ia faltar água. Eu falei que eu morava no planeta água, tinha muito mais água do que terra, não acreditava que faltava água de jeito nenhum. E hoje eu tenho certeza que 90% da população sabe que falta sim. Passou esse ano todo aí sem chuvas, com a falta d'água muito grande, e nem por isso todos se conscientizaram do uso consciente da água. A gente passa ainda a ver muitas calçadas sendo lavadas com água tratada, vê muita gente desperdiçando água, fala que gasta mesmo porque é ele quem paga, não se importa. Quem mora na parte mais alta não recebe a água. Então ele está gastando, jogando uma água que poderia ser usada lá no morro. As pessoas ficam sem água tratada no morro porque o companheiro não quer usar conscientemente a água. Então, onde a gente pede que seja inserido na grade curricular, se possível esse ano ainda. Mas como nós também já aprovamos o plano decenal da educação, nós sabemos que vai ser difícil estarmos inserindo algumas matérias na grade curricular. Então, mas o dever do vereador é propor, né, fazer os projetos de leis e lutar para que eles sejam implantados, porque eu não vejo outro lugar que a gente possa estar mudando, não é a consciência das pessoas, não, é mudando os maus costumes que nós temos tido ao longo das nossas vidas. Eu acho que nós temos que começar nas escolas de verdade, porque aí até os nossos próprios filhos e netos vão levar para nós, porque nós já estamos viciados com algumas coisas que nós não queremos deixar de fazer. E eles poderão nos auxiliar. Então, na escola, sendo dada essa matéria, a gente com certeza vai tomar conhecimento em casa, pais, tios, avós vão tomar conhecimento, e quem sabe nós teremos uma geração nova que pense realmente em cuidar desse nosso planeta, que
a gente está vendo que cada dia mais está sendo machucado em prol desse processo de gastança que a gente vê. A gente é preparado só para o consumismo e não quer saber o que vai acontecer com o nosso planeta. Então eu agradeço aos vereadores e tenho certeza que através da educação nós vamos mudar muita coisa. E essa educação do consumo consciente da água, com certeza vocês votaram numa coisa muito boa. Muito obrigado mesmo. Justificar o voto, senhor presidente. Vereador Luiz Furlani, justificar o voto. Dentro do projeto do vereador Lia Preto, brilhante projeto, teria que também incluir o diretor executivo do SAI. Porque o SAI tem mais de 53% de perda da nossa água. E a nossa água está aí mais cara do que qualquer outra água no nosso país. Então a gente tem que buscar a conscientização na ponta para baixo. Vou dar um exemplo, em frente ao edifício garagem, eu cheguei no estacionamento para parar meu carro, era 7h10, 2 horas da tarde que o SAI foi arrumar. Vazando direto. Sabe o que o dono da loja falou? Eu liguei. Só que está vazando antes do hidrômetro. Quem é que paga essa conta? Vocês acham que é o SAI? Somos nós, a população de Barra Mansa. Na próxima sessão até, vamos estar votando aqui, vai ser aprovado o comparecimento do diretor executivo do SAI que justifique esse aumento. Mas a conscientização, ela tem que passar pela população, sim. Mas ela tem que servir de exemplo o diretor executivo do SAI. 53% de perda. Jogado pelo ralo. De água limpa. Então não adianta nada, gente, educar a criança, conscientizar, marretar na cabeça do adulto, do idoso, que ele tem que economizar, se quem gere a água não dá o exemplo. Muito pelo contrário. O senhor está de parabéns pelo projeto. Vamos pensar para a gente fazer uma maratona da conscientização contra o desperdício, para todos os que estão lá, comissionados, escolhidos pelo governo, para todos os próximos governos, para também aprender a não desperdiçar água. Obrigado, senhor presidente. Tá, firme. Palavra primeiro secretário para continuarmos a ordem do dia. Projeto de Lei 2653, vereador Roque Martins de Mello. Dispõe sobre a proibição, manutenção ou exposição de animais presos em praças e parques ou soltos de maneira inadequada no município de Barra Mansa e dá outras providências. Primeira discussão. Parecer da Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça, analisada o presente projeto de lei, não vislumbra nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade da presente matéria, ficando seu mérito a ser apreciado pelo plenário. Em discussão e votação, parecer da Comissão de Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer da Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos, analisada o presente projeto de lei, chegou à conclusão que é de grande importância a presente matéria, por isso é de parecer favorável. Em discussão e votação, parecer da Comissão de Serviços Públicos. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 136, vereador Luiz Antônio Furlani Filho, dispõe sobre a autorização do Poder Executivo a implantar no município de Barra Mansa o PIF, Programa de Incentivo Fiscal às Empresas Contribuintes do ISSQN quando gerarem o primeiro emprego na forma que estabelece. Primeira discussão. Parecer da Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça, analisada o presente projeto de lei, não vislumbra nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade da presente matéria, ficando seu mérito a ser apreciado pelo plenário. Em discussão e votação, parecer da Comissão de Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer da Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos, analisada o presente projeto de lei, não é de parecer favorável. Desculpe. Tem outro. Em discussão e votação, parecer da Comissão de Serviços Públicos. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento, dentro de suas atribuições regimentais, é favorável à aprovação da presente matéria. Em discussão e votação, parecer da Comissão de Finanças. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 147, vereador Luiz Antônio Furlani Filho, dispõe sobre a autorização para o Poder Executivo a conceder incentivo fiscal às empresas que contratarem estudantes com idade entre 16 e 18 anos e jovens com idade entre 18 e 24 anos residentes no município de Barra Mansa. Primeira discussão. Parecer da Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça, analisada o presente projeto de lei, não vislumbra nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade da presente matéria, ficando seu mérito a ser apreciado pelo plenário.
Em discussão e votação, parecer da Comissão de Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Quanto ao aspecto financeiro, a comissão, dentro de suas atribuições regimentais, é favorável à aprovação da presente matéria. Em discussão e votação, parecer da Comissão de Finanças. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento Justificar o 1194. voto, senhor presidente. Justificar o voto, vereador Luiz Furlani. Esses dois projetos, senhor presidente, cria mecanismos aí ao Poder Executivo de viabilizar a primeira oportunidade. Porque a gente sabe, graças a Deus, eu agradeço a Deus, como você teve uma pessoa que estendesse a mão, eu tive. Foi o seu Adir, lá da Abreu, que é uma empresa enorme. Eu estava recém-formado, de novo no escritório, sem nenhum cliente praticamente, a gente começa. E ele me deu a mão, me estendeu a mão, então eu fui advogado lá, com todas as dificuldades, novo de profissão, fiquei lá por mais de 4 anos. Então, é muito difícil quando um jovem sai do ensino médio ou sai da faculdade à busca do primeiro emprego, principalmente quando ele não tem ninguém que o indique, que o encaminhe. Então, esse projeto visa estimular as empresas a contratarem esses jovens e adolescentes e, em contrapartida, ter incentivos fiscais. Porque é melhor um jovem deixar de ficar ocioso, principalmente aquele que termina o ensino médio, estar trabalhando, seja no primeiro emprego ou como menor aprendiz, enfim. Então, esse projeto, senhor presidente, eu classifico ele dentro dos projetos que eu fiz, todos são importantes, como os dois mais importantes, porque atinge diretamente a necessidade que hoje eu vejo nos jovens. É muito frustrante você terminar uma faculdade, estudar 5 anos, buscar a sua primeira oportunidade e ela não chega, por falta de indicação, de conhecimento, enfim. Então, esse na realidade eu acho que é uma boa ferramenta que o governo tem para estar implementando e estar estimulando a contratação do primeiro emprego dos jovens aqui na nossa cidade. Palavra para o primeiro secretário. Voltando ao projeto de lei do vereador Paulo Chuchu. Projeto de lei 485. Institui a Semana da Música de Barra Mansa e dá outras providências. Segunda discussão. Artigo 1º. Fica instituída a Semana da Música de Barra Mansa no âmbito do município. Em discussão e votação, artigo 1º. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Artigo 2º. A Semana da Música de Barra Mansa será comemorada anualmente, tendo como data referencial o dia 22 de novembro, que é o Dia Nacional do Músico e da Música. Em discussão e votação, artigo 2º. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Artigo 3º. A Semana da Música de Barra Mansa terá como objetivo a valorização e reconhecimento da produção musical local em todos os seus segmentos, respeitando a diversidade cultural e artística. Em discussão e votação, artigo 3º. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Artigo 4º. Na Semana da Música de Barra Mansa, a Prefeitura Municipal de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Cultura, promoverá sempre a implementação da cadeia produtiva da música no município, estimulando concursos, eventos musicais, prêmios, bolsa de formação para criação e educação musical e intercâmbio com outros municípios. Em discussão e votação, artigo 4º. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Artigo 5º. A Semana da Música de Barra Mansa passa a fazer parte do calendário oficial de eventos da Prefeitura Municipal de Barra Mansa. Em discussão e votação, artigo 5º. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Em discussão e votação, artigo 6º. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1193, vereador Luiz Antônio Furlani Filho. Requer a colocação de um poste de iluminação na servidão da rua Renato Jorge, localizada no bairro Paraíso de Cima, na região leste. Em discussão e votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 106, vereador Vicente Carneiro Leão Filho. Requer a colocação de redutor de velocidade na Avenida Tancredo Neves, número 20, ao lado da academia, no bairro Vista Alegre. Em discussão e votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação 3.486, vereador Ivan Marcelino de Campos. Solicita a substituição da iluminação pública com lâmpadas incandescentes, fluorescentes de vapor de sódio ou mercúrio por lâmpadas de LED para a rua Juvenal Alves Correia, no distrito de Rialto, neste município. Em discussão e votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Lâmpada de LED, hein? Puxa vida, vai ficar capital da cidade. Indicação 1304, vereador José Luiz Vanelli. Solicita melhorias na iluminação da Travessa Duarte, esquina com a rua Fortaleza, no bairro Getúlio Vargas. Lá na Travessa
Florença, senhor vereador, peço a permissão do vereador de falar só um minutinho daqui. A Light foi lá e tirou todos os postes por causa do acidente, vereador. Eu tive que ir lá comprar as luminárias, refletores. Vocês pedindo iluminação de LED, aí dá até dor no coração. Eu que tive que comprar todas as luminárias lá da travessa. Em votação, a indicação. Senhores que aprovam, perguntas como estão. Aprovado. Indicação 3.424, vereador José Marcos. Solicita a substituição de todas as lâmpadas por lâmpadas de LED na rua Coliseu, no loteamento Intanha, bairro Goiabal. Em discussão e votação. Senhores que aprovam, perguntas como estão. Aprovado. Indicação 3.477, vereador Luiz Antônio Cardoso. Solicita a substituição da iluminação pública com lâmpadas incandescentes, fluorescentes de vapor de sódio ou mercúrio por lâmpada de LED na rua Demerval Pimenta, do bairro Roberto Silveira. Em discussão e votação. Senhores que aprovam, perguntas como estão. Aprovado. Era o que continha, senhor presidente. Terminada a ordem do dia, a palavra está livre. Queria dizer aos vereadores que a sessão não foi transmitida o finalzinho online porque a internet caiu, mas nós já temos uma licitação realizada. Daqui 15 dias terá uma internet mais possante aqui para não acontecer mais esses problemas, tá bom? Queria também comunicar aos vereadores que no dia 10... qual o nome do bispo? O bispo Dom Francisco vai estar em Barra Mansa e pediu para fazer uma visita à Câmara e a gente vai conceder que ele use a tribuna para passar aí uma palavra, né, para a Câmara Municipal e para a população. Dia 10, tá? Será na sessão, horário de sessão, vereador. Tá bom? Não havendo mais interessados à palavra, declaro encerrada a sessão. Convido para a próxima, na quinta-feira, 19 horas. Uma boa noite a todos. Sigam com Deus.